Para fazer uma mandala, você precisa de alguns instrumentos para fazer as linhas que vão orientar o seu trabalho. Então, você precisa de régua, transferidor, compasso. Isso é essencial. Você pode usar também um stencil para marcar as linhas que saem do centro para a borda, que são os raios. Aí vocês me veem trabalhando com uma tinta dimensional que foi feita por mim mesma. Os traçados, como vocês podem reparar, são feitos com lápis aquareláveis. Eu estou usando o lápis Aquarelle Museum da Caran d'Ache. Então, é todo um trabalho feito em conjunto. Aí, vocês estão me vendo fazer um traço com uma tinta Heavy Body, que é uma tinta mais encorpada. Mas o traço ficou meramente ilustrativo porque ele foi muito para perto da cor. Por que eu uso o lápis aquarelável? Porque quando eu termino a mandala, é só apagar. Nesse caso, vocês estão vendo que eu usei 2 tons. Por quê? O azul mais escuro foi feito para as linhas que eu usei o compasso. E o claro, eu tive que trocar porque eu tinha feito umas linhas com o transferidor para mostrar para vocês. Aí eu estou usando uma tinta que não é para isso. É uma tinta chamada Vitrail da Pebeo, como quiserem, que vai fazer com que você tenha uma cobertura diferente, com uma luminosidade diferente. No vídeo não aparece tanto, mas é bem interessante. Para criar alguns efeitos, ela dá a impressão de ser uma superfície quase que vitrificada. É bem interessante. É um trabalho de paciência. Aí eu estou usando um pincel que ele é dividido, ele é de um lado maior, do outro lado é menor. É um pincel chanfrado e que é pequeno para caber justamente nesses espaços. Aí eu estou usando um pincel praticamente que não tem nome, eu comprei numa liquidação em Helsinki. Ele parece uns fiapinhos de cabelo e dão muita precisão na hora de você trabalhar com ele. Na hora de escolher seu pincel, pense bem no que você vai precisar, como você vai acomodar esse pincel e como você vai conservar esse pincel. Então, depois de usar, lave e dê uma enroladinha, como se você estivesse tentando enrolar alguma coisa, um cigarro, alguma coisa assim, e ele vai dar uma torcidinha para que ele se mantenha unido, para que não espane. Isso aí, eu estou usando a tinta dimensional da Gliarte num vasilhamezinho de cola para quilling. Por quê? Porque me dá mais definição, o tracinho fica mais fino. Agora vai uma dica de ouro. Pontilhismo. Pontilhismo é sempre sobre você ter pontinhos perfeitos. Para que você tenha pontinhos perfeitos, você deve depositar a tinta e não pressionar sobre o MDF ou sobre o outro pontinho de tinta. Ou seja, você não encosta, seja boleador, seja o que for que você esteja usando para pontilhar, na superfície. Aí eu estou fazendo um traçado com um boleador. É super interessante, porque é mais rápido, é uma coisa fácil de fazer. Aí eu estou usando a tinta Cerne Relief da Pebel. Essa é uma tinta que já vem com o aplicador, o que é maravilhoso porque o bico é fininho, a tinta tem muita qualidade, seca bem rápido. E eu aprendi a fazer minha própria tinta, no final do mas de vez em vídeo. quando Vocês vão eu ver quero um pouquinho lá na do última conforto parte, de vocês que vão é usar uma encontrar tinta pronta. Aí eu estou a mudança usando dele para o uma Acripuff da textura Acrylex. diferente. Nesse Novamente primeiro com momento, pincel vocês podem ver que filete, ele um tem uma pincel textura, fininho, ninguém um ainda está liner, molhado aí, mas eu que eles têm uma trabalho textura mais esmaltada. um adereçozinho por volta do castelinho de pontilhado. É importante você cuidar do seu pincel. O pincel é a ferramenta que você tem mais próxima para você trabalhar e que te permite tudo. Então, depois de usar, lave bem com água, se você estiver tratando com tinta acrílica, e
dê uma enroladinha nele e põe ele para secar para que ele fique sempre em dia e não espane. As mandalas têm a ver com simetria. As mandalas têm a ver com a atenção que você dá a elas. Se você se distrair, você vai errar. E é isso que mantém a gente sempre ligado no trabalho da gente. É um trabalho de concentração, principalmente para não errar. Aí vocês me vêm usando uma régua para fazer... Para quem tem cachorro, a minha cachorrinha resolveu latir, então, por favor, não se incomodem. Usei a régua para traçar alguns losangos para que eu possa trabalhar com eles de uma maneira diferente. E depois, com a régua de círculos, eu tracei pequenos círculos entre os losangos. Para quê? Para que eu possa criar um padrão diferente. Então, um padrão diferente, para mim, ele vai ser criado com a tinta da Gliarte. A tinta que é uma tinta com glitter e que fica excepcionalmente linda. Quando você aplica, você vê uma coisa meio branca, meio esquisita, mas é muito linda a tinta. Quando você tem que criar, quando você quer criar, vale a pena olhar o entorno e se inspirar por eles. Aí vocês veem que é uma tinta dimensional, uma tinta com relevo, e que eu estou usando para criar dentro de um contexto de uma mandala. Aí eu resolvi fazer um pequeno leque com cores em azul, já que a mandala trazia um miolo bastante colorido, mas ainda com cores compatíveis com o azul. Outra dica importante é quando você estiver trabalhando com pontilhismo, ou fazendo esses leques que eu fiz, se a sua tinta não tiver na consistência certa, ele vai ser complicado de puxar o pontinho. Então, eu aconselho sempre a dar uma olhada na consistência da tinta, aí é uma tinta PVA, e se for o caso, acrescentar um pouco de medium. Eu uso o medium da Corfix, que eu gosto muito, é muito bom. E também você bata com o boleador mais de uma vez com a tinta. Dizer é que nesse momento aqui a gente não tem textura. Quais são os outros agravantes quando a gente vai trabalhar com isso aqui? É que não ferva a tinta que está, a tinta Cerne Relief que está aqui. Então, senhoras e senhores, rezem pela minha alma. Aqui para vocês verem como é a textura. Lisinha. E agora como tá ficando. O que mudou? Agora a gente tem um degrauzinho maior. Eu não sei se vai ser fácil de mostrar. E tem a textura da borracha bem emborrachado. Lembrando que isso é uma tinta para tecido da Acrylex, chama Acrypuff, mas que a gente pode inventar modas.